Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que está todo mundo se questionando, o que vai mudar, para que vai servir isso, por que foi feito. Então é um tema que está sendo bem debatido por todo mundo e eu vim aqui falar sobre ele para vocês um pouquinho. Esse tema é a Medida Provisória 881, que é a Medida Provisória da Liberdade Econômica. Tá, mas o que é a Medida Provisória da Liberdade Econômica? A Medida Provisória da Liberdade Econômica, ela entrou em vigor em abril desse ano, tá? Trazendo algumas facilidades para o empreendedor, para a empresa, né? Basicamente foi para isso que ela veio, para facilitar um pouco a abertura das empresas, a estrutura, a organização, para vir mesmo para tentar ajudar a dar um boom nas ofertas de emprego e no aumento de empresas no Brasil. Só que ela já expirou a sua vigência, que foi até agosto, e tem um projeto de conversão em lei que aguarda a sanção presidencial. Então já passou por todas as fases. Esse projeto é para converter essa medida provisória em lei, já passou por todas as fases de aprovação e agora está aguardando só o presidente dar o ok, dizer se vai aprovar a lei ou não, tá? Tá, mas e o que basicamente vai mudar na vida das empresas, das pessoas, se ela efetivamente for transformada em lei, se a Medida Provisória da Liberdade Econômica for transformada em lei? Um dos pontos que eu acho bem importante aqui trazer para vocês, que vai ser útil tanto para a pessoa física como para empresas, e a gente pode falar aqui do empregado ou do empregador, é que os documentos eles vão passar a poder ser digitais, tá? Então documentos microfilmados, escaneados, esses documentos eles vão ter o mesmo valor do que um documento que seja físico, tá? Então isso que é uma das vantagens que esse projeto de lei, que a medida provisória, vai trazer. Então se você tiver uma cópia digital de um documento dentro de alguns padrões que vão ser estabelecidos, ou mesmo algum documento assinado por certificação digital, esse documento ele vai ter o mesmo valor do que um documento original, tá? E também você vai poder descartar o documento físico, tá? Se o seu digital obedecer ao que um regulamento vai prever, né? Você vai poder descartar o documento físico. Além disso, observados os períodos de prescrição e decadência, tá? No caso do direito do trabalho, decorridos 5 anos, que é o que a gente aplica de prescrição, a empresa vai também poder, se for uma empresa, descartar os documentos eletrônicos digitais também, tá? Então isso é uma vantagem porque não se precisa mais ter arquivos físicos, que a gente já sabe que para empresas hoje isso ocupa muito espaço, demanda organização, alguém para ter o controle desse espaço físico, muitas vezes acaba sendo bem oneroso para a empresa, além de ser um risco, porque, por exemplo, se acontece um incêndio, como que a empresa se resguarda, né, de comprovar a origem de algum documento digital, se hoje em dia ele ainda não é 100% aceito como um documento válido, se não houver um documento físico que comprove a sua origem. Então acho que é uma coisa que vai facilitar bastante a vida de todo mundo, tanto das pessoas físicas como das empresas, e eu acho que é algo que vai só acrescentar e facilitar o nosso trabalho, além de ter uma questão social de sustentabilidade, né? Que a gente está precisando muito dessa visão no nosso país hoje em dia em relação a isso. Outro assunto que também está aguardando aprovação, né, que é abordado nesse projeto de lei, é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Ela vai ficar um pouquinho mais difícil de ser desconsiderada, tá? A gente sabe que hoje já tem alguns requisitos para isso, mas vai ter que ser feita a prova do efetivo desvio de finalidade, tá? E também de confusão patrimonial.
E além disso, ela não vai mais acontecer de ofício como tem acontecido, porque ela diz que vai ser por efetivo requerimento das partes ou do Ministério Público, tá? Então é um outro ponto que vai chamar bastante atenção aí. Para as empresas, de certa forma, vai ser mais vantajoso, porque para ter a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, desconsiderar a empresa e atingir o patrimônio dos sócios, para que isso aconteça, esses requisitos eles vão ter que ser cumpridos e observados com um pouquinho mais de rigor, tá? Outro assunto que tá todo mundo questionando, tá, mas a carteira de trabalho ela não vai mais existir, a CTPS não vai mais existir? Não, ela vai continuar existindo sim, e a proposta é que ela passe a ser emitida na forma digital, entende? Claro, em alguns lugares em que não seja possível a emissão na forma digital, ela vai ser emitida na forma física, mas a preferência é que seja na forma digital. E ela vai ser emitida através do CPF, tá? O número de identificação da carteira de trabalho agora vai ser através do CPF. Então, como que vai funcionar? O empregado vai procurar uma agência, vai emitir a sua carteira de trabalho digital. Quando ele for contratado e tiver que fazer a assinatura da sua carteira de trabalho, o que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que pedir para ele o número do CPF. Com o número do CPF, a partir do momento em que ele forneceu o número do CPF, a empresa vai ter 5 dias para fazer as anotações na carteira de trabalho digital dele. Então a empresa vai usar o número do CPF para acessar o cadastro desse sistema que vai ser implementado, vai fazer as anotações no prazo de 5 dias, agora esse prazo não vai mais ser de 48 horas, vai ser de 5 dias, e depois que a empresa fizer a anotação, o empregado tem aí um prazo de 48 horas para ter acesso a essa informação, tá? Então tudo isso é uma proposta que vai facilitar também, muitas pessoas acabam perdendo, extraviando, ou às vezes a empresa, o RH da empresa ou o DP fica em outra cidade, outro estado muitas vezes, e mandar a carteira de trabalho, que é um procedimento que tem sido adotado para outro lugar, demora, então acaba se perdendo o prazo de 48 horas. E a proposta é que não se tenha mais essa carteira física, a carteira digital vai acabar com toda essa morosidade. Com relação ao registro de horário, hoje a exigência é que empresas que tenham mais de 10 empregados, que elas tenham que ter o registro ponto, tá? Cartão ponto, registro ponto, livro ponto. A proposta traz a alteração para que seja para empresas com mais de 20 empregados essa exigência de ter um registro ponto. Então, vai facilitar para as empresas que estão começando. A gente sabe que tem muita empresa começando no Brasil, muitos empreendedores iniciando seus negócios. Então, isso vai ser uma coisa que vai facilitar um pouco, tá? Vai desburocratizar um pouco o dia a dia de trabalho, essa necessidade de ter cartão ponto. E também tem alguns detalhes. Se é um empregado que trabalha de forma externa, que ele não trabalha em loco na empresa, o cartão ponto dele, tá? Para empresas que tenham a necessidade de ter o cartão ponto, acima de 20 empregados, ele vai ficar de posse do empregado, tá? Então o empregado vai ficar com o seu cartão, vai registrar seus horários e ao final do fechamento vai passar para a empresa computar se teve hora extra, se não teve, para fazer o fechamento. As pessoas também estão perguntando sobre, tá, mas e como é que vai funcionar essa questão do ponto por exceção? Vai ser feito por acordo, tá? Acordo individual ou coletivo. E o empregado que já tem um horário de trabalho pré-definido, por exemplo, eu trabalho das 8 às 17 todos os dias. Vai se estabelecer que esse horário ele não precisa marcar, que ele só vai marcar o horário quando acontecer de chegar mais cedo, de chegar atrasado, de sair mais cedo, de sair mais tarde. Então vai servir para isso, só vão se anotar as exceções. A jornada normal de trabalho, se ela for cumprida integralmente, ela não vai precisar ser anotada, tá? Isso é o ponto por exceção que está sendo abordado no projeto de lei. Dá pra parar, Marins? Por favor.
fazer. Outro assunto interessante de se tratar aqui é que o e-social ele não vai mais existir, ele vai ser substituído por um sistema mais simplificado. A gente sabe que isso, por um lado, vai ser bom, em especial para os escritórios de contabilidade, para quem tem que fazer folha de pagamento, registro de empregados e transmitir essas informações, porque o e-social tem dado um trabalho, né? Tem dado alguns problemas de sincronização das informações. Mas também a gente sabe que tem muita empresa, muito escritório de contabilidade que investiu bastante em pessoal, em treinamento, em sistema para poder implementar o e-social. Então tem o lado ruim que quem investiu de certa forma vai ter uma perda financeira, mas para quem está tendo problema aí com o e-social, que eu acho que muitos escritórios estão tendo, vai facilitar bastante se vier um sistema efetivamente simplificado, como prevê o projeto de lei, tá? De conversão. Pessoal, em resumo, essas são as principais mudanças assim que o projeto de lei prevê, que eu quis trazer para vocês. Claro que tem várias outras mudanças, mas a gente ficaria horas conversando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora a gente tem que aguardar aí o presidente decidir se vai aprovar ou não esse projeto de lei. E se gostaram, dê o seu joinha aí, se inscreveu no canal já, se não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá bom? Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau!